Salve pessoal, sejam bem-vindos aí à aula 06 de Química 3, aqui do extensivo do Química no Detalhe. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre nomenclatura de cadeia ramificada. Essa é a parte 2, é a parte de aprofundamento de nomenclatura de cadeia ramificada. Então fica aí e vamos para a aula! Então vamos lá. Hoje nós vamos aprofundar então a nomenclatura de cadeia ramificada, em que eu vou te apresentar muitos substituintes. Nós já verificamos que uma cadeia ramificada tem 3 ou mais extremidades contendo carbono. Ótimo! Quando eu tenho uma cadeia ramificada, nós vamos ter os substituintes e vamos ter a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que eu consigo e tem que contemplar dupla e tripla. Ótimo, tranquilo. Quem fica de fora da cadeia principal eu chamo de substituinte. E aqui tem muitos para você entender, para você aprender a identificá-los. Nome de substituinte, número de carbonos mais IU. Então olha só, se o teu substituinte é um carbono, eu falo met. Ficou de fora, eu coloco IU. Se o teu substituinte tem 2 carbonos, eu falo et. Ficou de fora, IU. Então temos o metil e o etil. Agora, quando nós temos 3 carbonos, nós temos, portanto, propil. Ó, 3 carbonos prop, ficou de fora IU. 3 carbonos prop, ficou de fora IU. Tranquilo? Mas perceba que deste propil para esse propil tem uma pequena diferença. Qual é a diferença? O propil pode se agarrar à cadeia principal pelo carbono da extremidade, que seria esse ou esse, ó, ele pode se agarrar na cadeia principal pela extremidade, pelo carbono da ponta, ou ele pode se conectar na cadeia principal pelo carbono central. Então o propil terá 2 possibilidades. Quais, professor? O propil ele vai poder ser conectado na cadeia principal pela extremidade ou pelo carbono central. Se o propil se conectar pela extremidade, eu simplesmente falo propil. Se o propil se conectar pelo carbono central, eu vou colocar esse prefixo iso na frente. Por isso ali está isopropil. Então, o propil pela extremidade, propil ou N-propil. Coloca um N minúsculo aqui na frente. N-propil. Propil pelo carbono central, isopropil. Ótimo, tranquilo, maravilha. Agora, quando o teu substituinte tem 4 carbonos, aí eu falo but, ficou de fora IU. Temos o butil. E como você já verificou aqui atrás, o butil tem 4 possibilidades. Vamos identificar cada uma delas. Se o butil se conecta na cadeia principal pela extremidade, assim como o propil, ó, pela extremidade, pelos carbonos das pontas, eu falo simplesmente butil ou N-butil. Tá? Ou eu falo só butil ou N-butil. Ótimo. Agora, se o seu butil se conectar na cadeia principal pelo carbono secundário, eu esqueço a cadeia principal. Olha para esse butil. Olha para esse carbono. É ele que está se conectando na cadeia principal, né? Ó. Se eu olhar esquecendo a cadeia principal, ele está conectado em 2 carbonos. Carbono secundário. Então eu falo sec-butil. Então perceba, ó, butil pela extremidade, butil ou N-butil. Butil se conectando pelo carbono secundário, sec-butil. Pegando essa mesma estratégia, se eu olhar para esse butil, ó, 4 carbonos de fora, 4 carbonos de fora, butil. Se eu olhar para esse carbono, ele é terciário. Esqueça a cadeia principal, ó. Ele está conectado em 1, 2, 3 carbonos. Então é um butil que se conectou à cadeia principal por um carbono terciário. Então eu coloco esse prefixo terc ou terce-butil. Então sec-butil, terc-butil. Ótimo. O sec-butil também pode ser S-butil e o tec pode ser T-butil. Maravilha. Agora, olha para esse último butil. 4 carbonos de fora. Só que, perceba, nós temos aqui, perceba, um carbono primário, tá? Que não é o da extremidade, é um carbono primário.
E veja que ele divide o butil em duas partes iguais. Ó. Se eu passar um traço aqui, ó, para lá vai ficar um CH3, para cá um CH3. Dividiu em formas iguais, em duas partes iguais. Esse aqui eu chamo de isobutil. Então é importante que você olhe para cada um deles e reconheça, identifique a diferença de cada butil. Nós temos o N-butil, o sec-butil, o tec-butil pelo carbono terciário e o isobutil. Ok? Beleza? Metil, etil, 2 tipos de propil, 4 tipos de butil e agora alguns substituintes que envolvam o benzeno. Quando o benzeno se conecta na cadeia principal, quando ele é um substituinte e se conecta na cadeia principal, chamá-lo-emos, ó, mesóclise, de fenil. Quando entre o benzeno e a cadeia principal tem um carboninho, ó, o benzeno, aí tem um carbono, aí a cadeia principal, ó, tá aqui o carbono, um CH2. Esse nós chamamos de benzil. Pegadinha clássica para o pessoal errar. E por fim, se eu tenho um benzeno conectado na cadeia principal, só que não é só o benzeno, esse benzeno está ligado num CH3. Pode ser aqui, 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 aqui ou aqui, qualquer um dos vértices. Aí eu falo toluil. Então nós temos, se for só o benzeno direto, fenil. Se for o benzeno na cadeia principal, só que esse benzeno tem um CH3 depois dele, ó, eu falo toluil. E se for o benzeno, aí um carbono e aí a cadeia principal, eu falo benzil. Esses são os substituintes que podem aparecer basicamente numa prova de vestibular. Muito legal que você coloque isso na tua parede, porque isso cai e cai bastante. Vou sair para você tirar um print e vamos para alguns exemplos. Se liga aí. Beleza, então vamos agora fazer um exemplo para nós treinarmos nomenclatura de compostos ramificados. Olha que maravilhoso, que lindo esse composto. Você bate o olho e fala, professor, não consigo nomear esse cara. Consegue sim. Basta seguir o passo a passo, tá? Ou seja, primeira coisa que você vai fazer, já que ele tem várias extremidades contendo carbono, você vai achar a cadeia principal. Quando você achar a cadeia principal e destacar a cadeia principal, o que acontece? O que acontece quando você destacar a cadeia principal? Os substituintes ficam explodindo na sua cara, um a um, para você identificar. Então, vamos achar a cadeia principal, tá? Vamos achar a cadeia principal, bora, bora, bora. O que acontece? Ó? Vou até jogar uma duplinha aqui, ó. Vai ficar, vou dar um grau maior. Nossa, professor, sim. Então, vamos lá. Ó, a cadeia principal não pode deixar de fora a dupla, ó. Então eu vou achar a maior sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Achei a cadeia principal. É uma cadeia que tem 11 carbonos. Olha só que maravilha. Quando eu destaco a cadeia principal, veja que os substituintes ficam gritando na nossa cara, ó, eles ficam falando, eu estou aqui, me identifique, dê o meu nome. Então, vamos nomeá-lo. Por exemplo, aqui eu tenho um carbono, eu falo met, ficou de fora, eu escrevo il. Aqui, ó, eu tenho mais um carbono, ficou de fora, um carbono é met, ficou de fora il. Perceba que aqui, ó, nós temos um outro substituinte que tem 3 carbonos. 3 carbonos eu falo prop, ficou de fora, eu digo il. Lembre-se que o propil tem duas possibilidades. Se o propil se conecta na cadeia principal pela extremidade, eu simplesmente falo propil. E se ele se conectar pelo carbono central, eu falo isopropil. Então veja, não é pelo carbono central. É pelo carbono da extremidade, então é simplesmente propil. Bom, temos mais substituintes? Temos, ó, mais um aqui, ó. Tem 4 carbonos. 4 carbonos eu falo but, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, a gente fala but. Ficou de fora il. Agora, qual versão de butil esse cara é? Qual versão de butil ele é? Se ele for pelo carbono da extremidade, é simplesmente butil.
Se for por um carbono secundário sec-butil, pelo terciário terc-butil, o que sobrar é o isobutil. Se você olhar para ele, ó, este carbono, esqueça a cadeia principal, esqueça a cadeia principal. Esse carbono aqui, ó, ele é secundário, concorda? Ó? Tá ligado em 2 carbonos. Então, qual versão de butil que nós temos? O butil que se conecta na cadeia principal pelo carbono secundário. Então, esse é o sec-butil. Sec-butil. E por fim, nós temos o nosso querido benzeno como substituinte. Quando o benzeno é substituinte, só o benzeno nós chamamos de fenil. Olha só, nós temos, portanto, muitos substituintes nessa cadeia. E agora vamos para a cadeia principal, né? Ela tem 11 carbonos, né? 11 carbonos, eu falo 1 dec. Temos uma dupla que nós falamos em só carbono e hidrogênio, a gente fala O. Agora que nós temos o nome de todo mundo, nós vamos colocar as posições. Eu começo pela extremidade que chegue antes na dupla ou na tripla. Então, como nós temos dupla, vamos começar pela esquerda. Carbono 1, carbono 2. Então, ó, metil no carbono 2. Carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, nos carbonos 5 nós temos, no carbono 5 temos o sec-butil. No carbono 6 nós temos o propil. Aí 7, 8, no carbono 9 nós temos o fenil. No carbono 10, nós temos outro metil, ó, 10-metil, tudo bem? E aí, a nossa dupla ficou lá no carbono 2. Ou seja, conseguimos numerar, posicionar todos os substituintes e a dupla. Maravilha, ótimo. Agora, o que acontece? Quando eu tenho mais de um substituinte, você deve colocá-los em ordem alfabética. E aqui, olha só, temos assim, aqui uma parte meio enroscadinha da orgânica. Nessa aula, nós vamos adotar a regra mais geral, a regra internacional, ok? Quando você vai colocar os substituintes em ordem alfabética, né, A, B, C, D, E, F, G, H, O, os prefixos que indicam quantidade, você desconsidera da ordem alfabética. Como é, professor? Por exemplo, dimetil, trimetil, tetrametil. O di, o tri e o tetra eu desconsidero como na ordem alfabética. Então, dimetil, eu só vou considerar o M do metil. Trimetil, só o M do metil. Então, di, tri, tetra, na ordem alfabética, eu desconsidero. A regra fala pra gente assim, prefixos de quantidade desconsidera-se na ordem alfabética. Isso significa que os demais a gente utiliza na ordem alfabética, tipo terc, o tec-butil, o sec-butil, tá? O isobutil, esses prefixos que não indicam quantidade, a gente considera na ordem alfabética. Bom, então agora para a gente dar o nome desse composto, colocar ele em ordem alfabética, testar tudo isso, eu vou apagar a parte de cima aqui, ó, para a gente colocar ponto a ponto essa regra, ok? Então, bora lá. Bora! Quadro apagado, agora vamos juntar tudo isso e seja o que Deus quiser. Bora! Primeira coisa, vamos lá. Vamos colocar aqui, começar. Quem em ordem alfabética seria o primeiro? A, B, C, D, E, F, G, F. Tá aqui. Então, o primeiro que vem no nosso nome é o 9-fenil. Próximo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ou seja, agora vai vir quem? O metil. Só que o metil tem duas vezes, então eu vou colocar dimetil. Um está no carbono 2, um está no carbono 10. Então vai ficar 2,10 dimetil. Professor, mas e esse D aqui? A gente acabou de ver que o di, tri e o tetra a gente desconsidera na ordem alfabética. Então, ó, eu estou usando o F, agora estou usando o M, tá? Essa ordem alfabética. Depois disso,
Ó, então A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Então, 6-propil. Meu Deus, que nome gigante, né? E agora, por fim, o S, né? O 5-sec-butil. Agora vamos para a cadeia principal. Vou colocar aqui embaixo, tá? Porque não coube nesse quadro esse composto gigante. Então vai ficar 1-dec, 2-eno. Tá aí o nome do nosso maravilhoso composto orgânico. 9-fenil, 2,10-dimetil, 6-propil, 5-sec-butil, 1-dec, 2-eno. Tá aí, maravilhoso composto orgânico. O que você tem que guardar então? Acha a cadeia principal, destaca ela. Quem ficar de fora são os substituintes. O propil tem 2 possibilidades, tome cuidado. O butil tem 4 possibilidades, tem que treinar cada um desses butis, tá? E aí depois não esquecer da ordem alfabética, principalmente numa prova discursiva. Se porventura você faz um vestibular e não vem em ordem alfabética, tudo bem, às vezes o vestibular usou uma regra de complexidade ali, né? Para achar a ordem dos substituintes. Tudo bem, você vai simplesmente mapear se está com todos os substituintes. Mas você que tem uma prova discursiva, você vai colocar o quê? Você vai colocar em ordem alfabética. O terc e o sec você vai considerar na ordem alfabética, mas o di, o tri, o tetra, você vai desconsiderar na ordem alfabética. E se você, como eu, que para cada letra tem que voltar ao alfabeto inteiro, fique tranquilo. A, B, C, D, então, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, e aí foi. Colocamos em ordem alfabética. Então agora é treinar tudo isso, tá? E só um detalhe, ó, digamos que fosse esse cara aqui, ó. Ó, esse cara aqui, ó. Esse radical aqui, esse substituinte, quem seria? Batendo o olho. 3 segundos. 3, 2, 1, acabou o tempo. Olha só. Esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. 4, eu falo, but. Ficou de fora, il. Olho pro butil. Lembra que são 4 versões. Olho pro butil. Esqueço a cadeia principal. Ó. Esse cara aqui, ó, que é o carbono que se conecta na cadeia principal, sem olhar para a cadeia principal, ele é terciário, ó. Ligado em 3 carbonos. Então, esse seria o terc-butil. É legal que você treine bastante isso para identificar a diferença de cada butil, a diferença de benzil, fenil, toluil, a diferença de propil e isopropil. E lembre-se, di, tri, tetra não entra na ordem alfabética. Ufa! Obrigado por essa aula, te encontro na aula 07 de orgânica para começarmos as funções orgânicas. Obrigado, até a próxima e tchau!